Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma série de 5 episódios. Nós vamos tratar de um tema bastante polêmico, bastante controverso, mas extremamente necessário. Vão ser 5 episódios. Esse é o nosso primeiro episódio. O tema de hoje é a verdade bíblica que precisa ser dita sobre dízimos e também sobre ofertas. E hoje eu já quero tratar de um tema sensível, atual e também para muitos ele tem sim suas controvérsias, porque nós infelizmente temos muitas interpretações acerca desse assunto, em cima de dízimos e ofertas. Ele é um tema que mexe com estruturas religiosas, com lideranças, com sistemas e com tradições que muita gente aprendeu a defender a vida inteira, sem nunca ter parado para examinar com calma o que a Bíblia realmente ensina sobre o que de fato seria a questão de dízimos e também de ofertas. Bom, pessoal, logo no começo dessa série, pode ser que você fique um pouco chocado com algumas coisas que eu vou dizer, talvez pensativo e talvez até discordando de muitos pontos. E tá tudo bem. O único pedido que eu faço será o seguinte: pegue a sua Bíblia, mantenha ela aberta e confira tudo o que será dito aqui, texto por texto, contexto por contexto. E eu peço que você faça isso ao longo de todos os episódios desta série. E eu prometo que eu não vou focar em interpretações populares de líderes religiosos e tampouco em algum costume denominacional. Não vou focar nisso e também não vou agredir com palavras duras ou denúncias proféticas, seja lá como você interpreta isso. O que eu preciso que você se concentre é no ensino bíblico e nada mais, tá bom? E o meu compromisso aqui, ele vai ser bem simples: deixar a Bíblia falar por ela mesma. Acredito que esse é o grande ponto da discussão que hoje em dia a gente está mergulhado. Pessoas não têm deixado a Bíblia falar o que ela quer falar. E aí gera interpretações e achismos religiosos. E eu já começo sendo bem claro. Vamos lá. A verdade bíblica não existe para agradar líderes, denominações ou placas religiosas, tudo bem? Ela existe para libertar o povo e revelar quem Deus realmente é. Então, esse é o ponto central da teologia. A teologia é isso, é a ciência que estuda Deus e como a gente estuda Deus nesse mundo moderno, a partir daquilo que ele revelou na sua sagrada escritura, que é a Bíblia, ok? Então a gente consegue estudar as coisas de Deus a partir daquilo que a gente tem revelado. E o que a gente tem revelado sobre Deus é a Bíblia. Então a gente tem a Bíblia hoje, eu tenho ela aqui na minha tradução em português, você certamente também já está com a sua aberta. Então vamos conferir cada texto e cada contexto. Eu vou começar essa série bem leve, com alguns dados e informações, e ao longo das 4 próximas temporadas ou episódios eu vou aprofundando um pouco mais nos temas e nos assuntos bíblicos. Então, sendo assim, vamos começar com o que Jesus disse em João 8,32. Que está escrito assim: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então Jesus não está dizendo que a verdade seria para criarmos sistemas e instituições. Ele também não está dizendo que a verdade fortaleceria estruturas religiosas. O que ele disse foi: ela vai nos libertar de todo e qualquer tipo de assunto, temas ou situações, inclusive sobre dízimos e ofertas. Quando você conhece a verdade em cima desse assunto, eu tenho certeza absoluta que você é liberto. As escamas caem e a sua mente se abre. Então, é exatamente por isso que um cristão que conhece a palavra de Deus e vive aquilo que está escrito
não é facilmente enganado, não é manipulado ou abusado espiritualmente por falsos ensinos, por falsos profetas, pastores, mestres ou discursos distorcidos. E agora, pessoal, vamos ao ponto central desse primeiro episódio. O dízimo na Bíblia não está ligado diretamente ao dinheiro, como muitos cristãos hoje imaginam e até ouvem por aí. É isso mesmo que você ouviu. Vou provar para você, texto a texto, explicação a explicação, contexto a contexto. Tenha calma e fique comigo. Quando nós percorremos toda a Escritura, percebemos que o dízimo sempre aparece ligado ao quê? À terra, à produção agrícola e aos rebanhos. Você já ouviu falar sobre isso? Você já leu sobre isso? Não é moeda, não é o salário e não é sobre um sistema financeiro. Nada disso está ligado ao dízimo, por incrível que pareça. E eu vou mostrar isso com textos bíblicos, sem interpretar nada, só apenas explicando cada contexto dentro da sua própria realidade. Então vamos começar explicando Levítico 27:30, que está escrito o seguinte: a 10ª parte de tudo o que a terra produzir, seja grão do solo ou frutos das árvores, pertence ao Senhor. E aí você observa o texto com atenção, porque ele fala de produção da terra. Leia de novo com atenção. Levítico 27:30 é um texto sobre dízimo e ele não está mencionando dinheiro. Em todos os casos eu posso te dar essa certeza envolvendo esse tema dízimo. Quando a Bíblia trata do dízimo, ela fala de grãos, azeite, vinho e rebanhos. Coloque isso na sua cabeça. Comece a ler a sua Bíblia com essa perspectiva e você vai encontrar tudo isso que eu estou te falando. Uma coisa eu sei que você não vai encontrar, falando sobre recurso financeiro, doação, entrega, devolução, seja lá como você entende hoje. Então, o dízimo bíblico era sobre alimento e sustento, não sobre dinheiro e contribuição. Era sobre provisão, não sobre arrecadação financeira. Que isso fique bem claro para que nós possamos prosseguir nesse raciocínio bíblico. E aqui vem um ponto muito importante, preste atenção. Esse padrão não mudou, nem mesmo nos dias de Cristo, nem mesmo nos nossos dias. Esse padrão não mudou. Quando o próprio Jesus fala sobre o dízimo, ele confirma exatamente esse mesmo modelo que eu disse aqui para vocês. Em Mateus 23, por exemplo, ao confrontar os fariseus, Jesus diz assim: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então você percebeu que Jesus cita ervas, plantas e produção da terra. Em momento nenhum ele fala sobre dinheiro e liga o dinheiro ao dízimo. Ou seja, se o dízimo fosse mesmo sobre dinheiro, esse texto que a gente acabou de ler simplesmente não existiria da forma como ele está escrito. O dízimo também estava diretamente ligado à lei de Moisés, ao templo em Jerusalém e ao sacerdócio levítico. Esse ponto é crucial para entendermos ainda mais sobre o assunto. Por quê? Porque o dízimo tinha um propósito muito claro desde que ele foi estabelecido na lei. E qual era ou quais são esses propósitos? Eu vou citar aqui pelo menos 3. Sustentar os levitas, que não possuíam herança da terra, manter o serviço no templo operando, funcionando, tá? E cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros e dos necessitados. Esses eram os 3 pontos principais que o dízimo acolhia. E nada disso tem a ver com recursos financeiros que eram doados
para esses elementos que eu falei aqui agora para você. Não tem a ver. A Bíblia diz em Malaquias 3,10, uma passagem muito famosa e lida em muitas igrejas locais. Diz assim, ó: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja alimento em minha casa. E aí você presta de novo atenção na expressão que a palavra tem usado: alimento em minha casa. E antes que você já comece a argumentar contra, em momento nenhum a palavra está dizendo para trazer o dinheiro e as pessoas que tomavam conta do templo iriam comprar alimento. Não é sobre isso. O contexto explica isso e já já a gente vai entender melhor. Fique comigo aqui e não feche a sua Bíblia. O texto não fala de dinheiro nos cofres, não é sobre isso. O texto não fala de porcentagem de salário para obreiros, também não é sobre isso, mas fala de mantimento para o sustento, trazer mantimentos à casa do Senhor, que naquela época, naquele contexto, se referia ao templo em Jerusalém e não a uma igreja local. Então isso fazia todo sentido naquela realidade histórica, social e religiosa, porque havia muitas pessoas que dependiam diretamente desse sistema para sobreviver. Mas quando o templo deixa de ser o centro da vida espiritual e quando o sacerdócio levítico também deixa de existir, o sistema do dízimo como ordenança, ele perde a sua base bíblica, especialmente para os cristãos da nova aliança. E eu sei que isso pode soar diferente do que muita gente aprendeu a vida inteira, mas a Bíblia é extremamente clara sobre o assunto e eu não interpretei nenhuma passagem até agora. Pode voltar aqui a sua leitura, pode voltar o seu raciocínio e você vai perceber que em momento nenhum eu interpretei nenhum texto. Eu apenas li e expliquei o contexto. Então, seja como for, eu peço que você fique um pouco mais comigo, porque agora nós precisamos olhar para o período após a ressurreição de Jesus. Mas e depois da ressurreição de Cristo? Como a igreja passou a funcionar? E é exatamente aqui que nós entramos em um ponto que muitos evitam falar. O apóstolo Paulo, pessoal, responsável por grande parte dos escritos do Novo Testamento, aproximadamente aí 70% de tudo que foi produzido vem da pena do apóstolo Paulo. Ele nunca ensinou o dízimo como prática obrigatória para nenhuma igreja local. Você sabia disso? Nenhuma carta, nenhuma instrução, nenhuma ordenança. O que aparece com clareza são as ofertas, e sempre voluntárias, sempre conscientes e proporcionais. Já vou explicar a respeito disso. Se o dízimo ele fosse uma doutrina cristã, Paulo teria ensinado. Tiago, irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém, também teria ensinado. Pedro e João também teriam, pelo menos, regulamentado. E também os concílios, eles também teriam registrado alguma coisa, alguma norma clara sobre esse tema. E nada disso foi registrado, nada disso foi falado, nada disso relacionado a dízimo teve continuação para a igreja. Você não vai encontrar documentos. Tampouco vai encontrar na Bíblia algo assim. Mas não existe absolutamente nada também na história, muito menos no Novo Testamento. Foi o que eu acabei de ressaltar e vou mais uma vez destacar. Você não vai conseguir encontrar nada para basear um discurso para que você possa manter a prática do dízimo, ok? Então, o que existe é outra coisa. E a gente já vai aprofundar um pouco mais sobre essa outra coisa que realmente a gente consegue fundamentar o nosso ensino.
Pois bem, pessoal, os apóstolos de Jesus, eles sempre ensinaram sobre as ofertas voluntárias e não compulsórias, nada de imposição. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim: cada um contribua conforme decidir em seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E esse texto por si só, ele demonstra aí 3 pilares do sistema moderno do dízimo. E é a obrigação espiritual, a coerção religiosa e o percentual fixo imposto aos fiéis. Esse texto de 2 Coríntios 9:7 vem para quebrar essa estrutura desses 3 pilares que antigamente nas normas da lei de Moisés eles eram estabelecidos. E agora a gente fala a respeito de ofertas e não é pagar imposto espiritual, não é comprar bênção e não é sustentar sistemas. As ofertas não são para isso. Paulo também diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua renda. Lembra que eu falei da palavra proporcional? Pois é uma quantia separada proporcionalmente à sua renda. Se você recebe muito, é inevitável que essa quantia possa ser muito. Se você recebe pouco, é a mesma coisa, proporcional. Então, esse dinheiro tinha finalidade específica. E nós estamos falando de ofertas, não dízimo. Qual era a finalidade? Era socorrer os pobres, ajudar a igreja em Jerusalém e sustentar os irmãos que estavam passando por extrema necessidade naquela época. Ou seja, Paulo não está colocando aqui uma norma, ele está colocando aqui um princípio a ser estabelecido por um determinado período de tempo para auxiliar esses irmãos e aquela igreja em Jerusalém. Então não era sistema vitalício, não era tradição que Paulo estava estabelecendo e tampouco era uma lei para a igreja. Você ainda está comigo? Então continua, a gente vai aprofundar um pouco mais. Pois é, pessoal, enquanto ao sustento ministerial, o que a gente pode dizer sobre isso? Porque eu sei que esse assunto vai gerar essa pergunta: como que a gente faz para sustentar os obreiros hoje em dia, ou naquela época? Então a Bíblia é bem clara e também muito prática a respeito disso. Nós não vamos fugir aqui desse tema. Quem serve em tempo integral pode sim ser sustentado, isso é óbvio. Por exemplo, vamos lá para 1 Coríntios 9,14, onde mais uma vez o apóstolo Paulo vai dizer assim: o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho também vivam do Evangelho. Mas aí você observa o exemplo de Paulo, por exemplo, antes da gente começar a falar sobre esse sustento. Vamos seguir o exemplo de Paulo, então precisamos seguir em todos os aspectos. E um desses aspectos é isso aqui, Mesmo tendo esse direito, ok? Paulo escolheu trabalhar com as próprias mãos. E que coisa, não? Em Atos 20:34, ele mesmo vai dizer, olha aqui, vocês sabem que estas mãos supriram minhas próprias necessidades e as de meus companheiros. Ou seja, tanto Paulo quanto os companheiros de missão, eles trabalhavam e também ministravam a igreja. Que coisa! Isso mostra então 2 verdades bíblicas equilibradas. E quais são essas? O sustento ministerial, ele é legítimo. Paulo aqui ele está deixando claro, mas a exploração espiritual ela é totalmente condenada pela Bíblia, ok? Então fica muito visível o que está acontecendo hoje. E é o quê? O dízimo foi transformado em salário espiritual, em prova de fidelidade, em condição para ser abençoado e em ferramenta de medo, culpa e de controle. Basta você
dá uma folheada aí pelo seu YouTube e você vai encontrar diversos discursos de líderes religiosos com esse tipo de ministração, em cima do medo, da culpa, do controle e das más interpretações, tudo para arrancar dízimo do povo, infelizmente. Mas o apóstolo Pedro ele já havia alertado a igreja sobre esse tipo de circunstância. Vai lá para 1 Pedro 5, verso 3, e olha o que ele está dizendo ali. Não dominem sobre aqueles que lhes foram confiados, mas sejam exemplos para o rebanho. Então, dito isso, é preciso deixar claro que a Igreja de Jesus ela não é uma empresa, ela não é um negócio familiar e não é um sistema monetário. Não é nada disso. O púlpito ele não é balcão de empreendedorismo e o evangelho não é produto de vitrine, por incrível que isso possa parecer hoje em dia. Tendo essas verdades bem estabelecidas, eu tenho certeza que a nossa fé será sempre bíblica e fiel ao que está escrito. Bom, pessoal, e para a gente finalizar esse primeiro episódio, eu digo a vocês que o dízimo no Antigo Testamento ele estava ligado, sim, à lei de Moisés, ao templo em Jerusalém e aos levitas. Uma vez que você entende esses três pilares, fica muito mais fácil a gente caminhar para os próximos episódios. Por quê? Já no Novo Testamento, a igreja vive e se movimenta pelas ofertas, pela generosidade e o amor e a responsabilidade dos irmãos. Simples assim. Isso porque Deus não quer o nosso dinheiro. Não sei se você já reparou, eu acredito que sim, mas Deus ele não depende do nosso recurso financeiro. Ele não quer o que está no nosso bolso, ou na nossa carteira, ou na nossa conta. Sabe o que Ele quer? Ele quer o nosso coração transformado. Esse é o foco principal do Senhor. E quando o coração ele é transformado, aí sim a generosidade começa a fluir naturalmente, sem medo, sem pressão e sem manipulação. É natural. Você há de concordar comigo que uma pessoa convertida, transformada, regenerada, ela tem um coração grato e doador. Então não precisa de todas as vezes a gente ficar martelando em cima de recursos financeiros, de pedições e tudo mais. Essa pessoa já sabe a função que ela tem no corpo de Cristo quando o assunto é o auxílio e o suporte aos necessitados. Bom, pessoal, e esse foi apenas o primeiro episódio de uma série de 5 encontros que nós vamos ter, firmados neste tema, dízimos e ofertas. Eu sugiro que você salve, reflita e prepare-se para as próximas conversas que nós vamos ter. Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio. Tchau!